Nós estamos vivendo a grande era da agricultura digital, várias ferramentas sendo desenvolvidas. Eu acho que tem outras ainda que têm um grande potencial e eu falo sobre elas em alguns segundos, mas tem sim. Primeiro, com essa necessidade dessa substituição ou desse amostrador que não deseja mais fazer isso, ou enfim, ele tem outras prioridades e eu acho que são muito legítimas, diga-se de passagem. Eu acho que esse é um ponto. Nós já começamos a perceber uma demanda cada vez maior por sensores presentes nos tratores, presentes nos drones, para capturar informações e auxiliar naquilo que se chama de agricultura de precisão, e no nosso caso, do manejo de precisão, aplicar somente quando e onde for necessário. Isso é muito importante, isso vai implicar em redução na aplicação de produtos. Então é fundamental, o sensoramento remoto ele é fundamental, ele é urgente. Acho que nós avançamos muito. Em termos de nutrição de plantas, eu enxergo já um grande avanço para detectar plantas com maior ou menor deficiência para se fazer a adubação. Avaliação de estande, onde tem ou não planta para ver um replantio. Mas do que diz respeito a pragas, doenças, nematóides, a gente tem que avançar. Então os estudos ainda precisam avançar. Uma linha que nós estamos abrindo, que conversa muito com a questão do sensoramento remoto, é o desenvolvimento de biosensores, tá? Essa é uma parceria que nós estamos estabelecendo com a Universidade da Pensilvânia, porque existe lá nos Estados Unidos um centro muito parecido com o nosso, que trabalha com internet das coisas. Então, já tivemos as primeiras conversas para que nós possamos desenvolver biosensores conjuntamente. O que seria isso? Ou dentro ou embarcado em máquinas ou na própria planta, estruturas, dispositivos que informariam via celular, via imagem de satélite, se aquela planta está ou não estressada e qual é o tipo de estresse que ela tem. E com isso nós teríamos informação para tomar a decisão. Então nós poderíamos ter sensores espalhados por toda a lavoura que captariam a informação da planta e nos mandariam de alguma forma para tomarmos essa decisão. Então esse é o caminho que eu enxergo da agricultura digital e particularmente o sensoramento remoto ou até proximal ali na própria planta, nos auxiliando nessa tomada de decisão. Quando o projeto foi elaborado, houve a demanda de vários equipamentos que foram adquiridos, obviamente, mas o grupo aqui, ou parte do grupo, pelo menos aqui na Unesp, já tinha uma estrutura, uma infraestrutura, eu diria até bem estabelecida. Então, durante a vigência, esses 4 primeiros anos do projeto, nós conseguimos adquirir um analisador de gotas. Esse é um equipamento extremamente importante, porque quando se vai fazer a aplicação de um determinado inseticida ou de um produto fitossanitário, não importa qual seja, é muito importante você saber qual é o tamanho daquela gota para garantir aonde ela vai atingir, onde ela vai atingir. Às vezes é importante ter gotas muito pequenas, às vezes é importante ter gotas muito grandes. Então hoje o grupo CEPENFITO tem um equipamento, foi um investimento bastante elevado, tanto é que ele é um equipamento multiusuário. Qualquer instituição pode solicitar a sua utilização e vem para fazer análise aqui, mas esse equipamento está dentro do laboratório de tecnologia de aplicação e nos permite fazer análises refinadas dessas gotas, porque no campo, muitas vezes os equipamentos eles estão desregulados e a aplicação não é eficaz. E aí, às vezes, o produtor não consegue enxergar controle e esse controle, na verdade, não é porque o produto não é eficiente, é porque a pulverização não foi feita de maneira adequada. Então, nós temos condições de trabalhar e estamos trabalhando nessa linha. A gente conseguiu também, hoje nós temos 2, mas com o projeto da FAPESP, ter Fitotron. O que é o Fitotron? É uma câmara climatizada em que você pode ter plantas ali dentro e você regula com muita precisão a luz, ou seja, o fotoperíodo, a umidade, a temperatura, e nós temos uma das câmeras, como eu disse, são 2, que ainda regula a quantidade de CO2 dentro da câmera. E qual que é o objetivo? Na medida em que, infelizmente, estamos tendo mudanças climáticas,
nós estamos percebendo aumento de temperatura, períodos de estiagem mais longos e aumento do teor de CO2 na atmosfera. Qual a implicação de tudo isso sobre a planta, sobre a interação dos insetos e doenças com essa planta? Nós precisamos entender melhor isso para justamente auxiliar os produtores de cana e eventualmente outros produtores, na medida em que a cana é um modelo, para que nós possamos pensar, olha, será que nós temos que irrigar? E se nós temos que irrigar, em que momento isso vai ocorrer? Vale a pena esse investimento? Em questão de temperaturas mais elevadas, temos que evitar a utilização de certos organismos, como eu citei anteriormente, e a questão do CO2. Há 30 anos atrás, só para se ter uma ideia, a concentração de CO2 na atmosfera era 390 ppm. ppm, parte por milhão, já está em 400, aumentou 10. O que isso significa? E daqui a alguns anos, será que nós vamos a 410, 420? Isso significa o que para a planta? Em tese, a planta ela absorve mais CO2 e ela vai liberar o oxigênio. Mas e para os insetos e para as doenças? O que isso significa? Nós precisamos entender melhor. Eu espero que consigamos, obviamente, amenizar ou mitigar essas mudanças, mas é inegável que elas estão acontecendo. Nós precisamos trabalhar com isso, esse é um papel da ciência. Bom, esses são 2 equipamentos. Nós temos aqui, foram adquiridos também, analisador de fotossíntese, justamente para entender a fisiologia da planta, porque isso é fundamental para se entender como a planta responde a essas condições de mudanças e o ataque de insetos ou de doenças. E nós temos um dispositivo que talvez seja um dos poucos existentes aqui no Brasil, que a gente chama, ele vem do termo em inglês, flight mill. Mas o que é isso? Na verdade é um moinho, é um dispositivo que nos permite avaliar a capacidade de voo de um inseto. Então a gente coloca esse inseto ali e avalia, a gente deixa às vezes a noite inteira rodando, se for um inseto noturno, e avalia depois o potencial de voo. Então isso ajudou, por exemplo, a esclarecer, é um trabalho que ainda não está publicado, que esse inseto que eu mencionei, que é uma praga importante, o bicudo da cana, há uma suspeita, ou havia uma suspeita que esse bicho não voava, e nós encontramos que esse bicho pode voar até 1.500 metros. Isso pode parecer pouco, mas isso leva o inseto a sair de um talhão e ir para outro, ou seja, pode sair de uma fazenda e infestar a fazenda vizinha. A minha pesquisa, ela utiliza sensoramento remoto orbital, né? Que tem sensores acoplados em plataformas de satélite, né? Que ela capta a radiação eletromagnética refletida, né? No caso, como a gente trabalha, a maioria do pessoal que trabalha com cana-de-açúcar, a gente utilizou esse sensoramento, né? Para captar essa radiação refletida do dossel da cana. E o que é que a gente buscou com isso? Verificar, né? Se o inseto praga, os fenófilos leves, né, mais conhecido como bicudo da cana, se o estresse biótico que ele causa na cana, ele pode modificar, né, essa radiação refletida pela cana. Com isso, né, se for constatado, né, esse padrão de diferença, através de aprendizagem de máquina, né, a gente consegue saber, né, mais ou menos a presença ou a ausência, né, do inseto naquela área. E isso pode, então, auxiliar nos métodos de controle, né? Eu espero que a inteligência artificial ela consiga, né, identificar a planta que está com a presença do inseto. Você conseguindo identificar, né, fazendo essa classificação, você vai fornecer ao produtor ou ao pessoa que tem interesse, né, nessa informação, o caminho, né, ou a forma dele controlar a praga. A minha pesquisa consiste no uso de sensoriamento remoto proximal através do espectroradiômetro portátil, onde através dele o meu objetivo foi
avaliar a infestação e a presença de esfenófilos leves na cultura da cana-de-açúcar. No método tradicional, a gente chama ele de destrutivo, porque é necessário fazer o arranquio da touceira da cana para detectar a presença da fase imatura ou alguma outra fase biológica desse inseto. Por meio da espectrorradiometria, a gente não precisa fazer essa amostragem destrutível. Através da resposta espectral que a parte vegetativa da cultura emite, o aparelho gera uma assinatura espectral e por meio dessa assinatura espectral, após o processamento de dados, eu consigo identificar se aquela parte da estrutura vegetal da planta teve infestação por esfenófilos leves ou se não teve infestação. O aparelho ele tem a capacidade de realizar isso por meio do colmo da cana-de-açúcar, mas também temos outros adaptadores que dá para realizar em folhas e outras coisas. No momento da pesquisa, eu realizei essa análise tanto com plantas infestadas como plantas não infestadas, mas foi para fim de calibração do aparelho, para entender como funciona, se a assinatura espectral a resposta espectral que ele gerasse seria útil. E eu também fiz com base no comparativo dos métodos tradicionais, né, que é a amostragem em campo mesmo, com a equipe, onde é feito o arranquio das touceiras, e por meio desse arranquio é identificado se tem a presença do inseto ou se não tem a presença do inseto. A ideia é que, após estar tudo calibrado, tudo certo, não precise mais realmente nem realizar essa de possível infestação ou não possível infestação. Eu ainda estou na parte, né, de processamento dos dados, mas pelas análises preliminares eu já consegui identificar que ele existe, né, uma diferença da assinatura espectral de plantas com ataque de esfenófilos leves e plantas sem ataques. Então, através disso, a gente já consegue identificar que ele tem um grande potencial para ser utilizado aí futuramente. A minha pesquisa é com o sensor hiperespectral. Ele pega bandas visíveis e invisíveis, que seria o infravermelho também, e é para avaliar pulpas parasitadas e não parasitadas de Diatreia saccharoides, que é a broca da cana. A broca é um problema muito grande na cana, e aí para diminuir o uso de inseticida, tem o controle biológico, que seria os parasitoides também, seriam dos controles biológicos. E aí dentre eles tem o Tetragicus roarth, que ele é um parasitoide de pulpa. E para liberar esse parasitoide em campo, libera a pulpinha da broca que está parasitada. E assim vai ter um ciclo do parasitoide que ele vai emergir da pulpa, que seria sair da pulpa, e parasitar outras pulpas. E no momento desse parasitismo ele mata a praga e reduz e controla. Como o nosso olho não consegue perceber essa mudança de cor da pulpa, demora muito para avaliar se foi parasitado ou não, para assim uma empresa poder liberar para campo, a usina liberar em campo também. E o sensor ele consegue perceber essa diferença sutil em bandas mais voltadas para o infravermelho. E agora já nesse primeiro ano eu fiz alguns pré-testes com um número bem menor do que seria o experimento e já deu um resultado, mostrou que algumas bandas têm essa diferença, inclusive eu levei um resumo com esses resultados para o Cicobiol e deu muito certo, ficou muito legal. Nesse próximo ano meu planejamento seria aumentar a escala disso, para ter um resultado mais filtrado, resultado mais limpo, em grande quantidade, e também usar técnicas de machine learning para poder automatizar esse processo e, quem sabe, num futuro, levar isso para campo.